Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia então de falarmos sobre a empresa que garante o futuro da energia, ou pelo menos, como ela mesmo diz, ela vai redefinir o futuro da energia. Como ela vai fazer isso? Sobretudo com uma segunda geração do etanol. O etanol extraído da biomassa, ou seja, é um etanol que vai aproveitar praticamente por inteiro toda a cana de açúcar. Então, se você hoje investe na Raizen, se você gosta do case ou pretende investir, quer entender um pouco melhor o que ela faz, quais são seus produtos, a sua cadeia e como ela ganha dinheiro, esse vídeo é específico para você. Eu quero dar uma passada breve aqui para essa análise de mercado. Inclusive, tem muitos analistas colocando a Raizen num novo preço-alvo de R$ 6,08. Lembrando que a cotação atual está em queda, está em 3,67. Então, essa perspectiva dos analistas, e são bastante, até 12 analistas dando recomendação de compra forte, poderia providenciar aqui para a Raizen uma alta de aproximadamente 80% num curto e médio prazo. Você acha que isso é possível com base no valuation e naquilo que a empresa fornece de tecnologia e produto? Se você gosta, né, de analisar um pouco mais o gráfico, você vai perceber que agora ela está num bom momento de entrada pelo gráfico, abaixo dos períodos de 50 dias e também 200 dias. Teve uma queda bem importante aqui nas cotações. E quando a gente observa ela em perspectiva com alguns outros pares, embora aqui está mais pareado com hidrocarbonetos, né, parte de petróleo, quando a gente entra aqui na parte da Vibra e Raizen, lembrando que a Raizen, né, também é fornecedora ali da parte da Shell com Cosan, ela é uma empresa do grupo Cosan, ela está num múltiplo um pouco maior, né? Um pouco mais esticada. Porém, o que os analistas vêm observando aqui, como dito, recomendação forte de compra, colocando um leque de preço-alvo que vai até R$ 8,00, uma média de 6 e uma mínima aqui de aproximadamente R$ 5,00. O que você acha disso? Acha que pode acontecer? Bom, vamos dar uma olhada aqui na apresentação da empresa, até para que você possa conhecer um pouco mais sobre ela, o que ela faz, né? Então, ela trabalha muito aqui na linha do etanol de segunda geração, que ela já define como sendo uma realidade, colocando esse etanol de segunda geração, né, como tendo uma vantagem competitiva perante seus pares. Ela já tem muita produção disso, proficiência, né, e toda a tecnologia para poder produzir esse etanol de segunda geração. Até por isso que o propósito da empresa vem aqui em tese, né, redefinindo o futuro da energia. Ou seja, ela produz não aquilo que comumente se produz. Ela está redesenhando, redefinindo através do uso do etanol de segunda geração. E ela coloca alguns pilares que basicamente monta a tese e o diferencial competitivo dela, como por exemplo, a parte de cana de açúcar que hoje tem uma geração de energia, uma capacidade energética de converter a energia solar para a biomassa, ou seja, a plantinha lá crescer e desse crescimento você extrair energia, sendo 2 vezes maior do que, por exemplo, o milho, né? Que, por exemplo, nos Estados Unidos é amplamente produzido, né? Eles extraem lá o etanol do milho, né? Outro ponto também interessante é que a cana de açúcar com etanol de segunda geração precisa de um lugar com clima adequado, disponibilidade de terra e acesso à logística, coisa que o Brasil vem bem em linha, né? Outra coisa também interessante que ela menciona aqui, os seus principais players e parceiros, até o dos principais certificadores mundiais nesta parte de captura de carbono. Ela coloca aqui como sendo o momento certo para poder fazer isso. Lembrando que o etanol de segunda geração, né? Então a gente pode colocar aqui o E2G quando você vê essa sigla. Ele também vai pegar bem na questão do açúcar, do etanol, né? E também outros derivados, como por exemplo biogás e biometano. Ele até explica aqui, né, a própria empresa explica um pouco como que funciona, né, essa parte de bioenergia, lá, ó, economia circular. Então veja que a partir da cana, né, você tem o caldo que produz o etanol de primeira geração,
o bagaço, que vai servir para bioeletricidade também, o etanol de segunda geração, e a palha também de segunda geração. Então, antigamente, você tinha aqui essas três partes. O etanol era gerado apenas de 1/3 da moagem da cana. O etanol de segunda geração pega ele por completo, 3/3, ou seja, um inteiro disso daqui, ok? Isso é bem interessante, porque o caldo vai gerar o etanol de primeira geração, né? 4 bilhões de litros produzidos, produção da vinhaça, que vai também dar origem aqui ao biogás, biometano também importantíssimo, outra vertical de venda. A parte também do caldo para açúcar, também bem verticalizada a empresa, etanol e açúcar. Então, isso garante um reequilíbrio cíclico das commodities. Lembrando que, por exemplo, o açúcar no ano passado caiu, mas o etanol subiu. Então, você tem aqui uma melhor distribuição dos recursos. A parte da moagem também, etanol de segunda geração e bioeletricidade, aquecimento das caldeiras. A palha, bagaço, bioeletricidade também, contribuindo aqui para este cara. Etanol de segunda geração, ok? Que eles conseguem transformar a biomassa em etanol, pegando aqueles 3/3. Também o uso da vinhaça para a produção do biogás e biometano, né? Até fala que ele quebra aqui essas enzimas, né, através da hidrólise, né? Então utilizam aqui partes de íon para quebrar as moléculas e transformar isso daqui também em gás, como por exemplo, né? Também entra levedura, enfim, tudo mais aqui. Isso é bem interessante. A empresa ela tem uma visão de futuro e tecnologia muito bem definida para poder produzir energia limpa, vapor, integração com bioparque, destilaria e vinhaça. Tecnologia própria, controle eficiente de matéria-prima. Então ela vai lá, planta, ela colhe, ela produz, ela reaproveita a produção, enfim, ela consegue gerar dinheiro, valor em toda a cadeia dos seus processos. Por isso que é essa economia circular. Bem interessante. Até ela fala aqui, olha, o etanol de segunda geração, de resíduo a produto de alto valor. Sabe aquele descarte que normalmente as empresas têm? Que daí ela pega e vende ou para sucata ou para o material de menor valor? Para ela, o descarte agora virou produto de alto valor agregado. Até fala, ó, tecnologia avançada de produtos e processo totalmente integrado com os nossos parques de bioenergia, potencializando essa energia. Salva 80% com redução de carbono e 30% de redução de CO2. Olha só, a receita ela é quase que meio bilionária, 500 milhões em receitas por planta por ano, né? Um EBITDA de 250 milhões e uma margem de 50% no seu EBITDA. Além disso, é uma empresa que investe muito no futuro, olha, investimento em CAPEX 1,1 bilhão. Sim, é uma bilionária aí da nossa bolsa. Pois é. Até por isso que a plataforma aqui da Microsoft traz aqui uma projeção interessante, ó. Ela veio mais ou menos em linha aqui com o mercado, até surpreendeu bastante aqui no quarto trimestre de 23, né? Lembrando que são trimestres atrasados por causa da safra, tá? Então segue um calendário diferente. Mas ela coloca que a partir de agora a empresa já vai começar a trazer um lucro por ação bem maior, talvez com base nessas estimativas aqui. E a própria empresa fala, né, que este mercado do etanol de segunda geração vem crescendo, parceria com a RenovaBio e também já tem em outras localidades, sobretudo América do Norte, Europa, Ásia, também fazendo aqui a parte dessa importação do etanol de segunda geração. E o Brasil tem uma vantagem muito grande em relação a isso, por causa do seu solo e do seu clima. Outra coisa também, olha, crescente aceitação do etanol como plataforma de descarbonização. Veja só que interessante. SAF, que seria o combustível de aviação com baixa pegada de carbono, parte de bioplásticos, entre outros. Aumento da demanda de produção, disposição em pagar prêmios mais altos por causa do AAA, ou seja, companhias que têm AAA, ela pode vender mais caro os seus produtos, insumos, e avanço na aceitação do mercado. A gente sabe que o Brasil ele é um dos principais players nessa questão de bioenergia, sobretudo etanol. Se tem uma coisa que o Brasil se orgulha é da questão do etanol, que os gringos, quando vêm para cá e dirigem carro etanol, veem como que é a performance, eles ficam maravilhados. Agora imagine o etanol de segunda geração, com uma capacidade bem maior, uma pegada bem menor também, né? Muito bem. Outras coisas também interessantes, né? Aqui é um pouco das suas plantas. Basicamente, como essa é uma apresentação um pouco mais antiga, elas já estão prontas e já estão rendendo ali grande parte desses projetos aqui.
Uma coisa que me chama muita atenção é a questão do gás. A gente sabe que na macroeconomia, né, a questão do gás, ele sempre sofre muita volatilidade de preço. A Europa precisa de muito gás. E a Raízen consegue, através da sua extração e dos seus processos, produzir biogás, biometano, fazendo com que tanto a América do Norte, América Central e América do Sul, como também a Europa, eles possam adquirir de outros produtores, como por exemplo o Brasil. Então aqui ele vê um mercado bem interessante. Ele até já fala que tem caminhões aqui que já são aqui, ó, movidos a gás 100% natural de fábrica. Outros são convertidos, enfim, uma nova vertente aqui para a própria empresa. Um pouco dos resultados, eu vou pegar aqui no próprio Status Invest, que está um pouco mais atualizado. Gostei bastante dos seus dividendos nos últimos 12 meses, 26 centavos, isso é interessante. Está mais ou menos na metade do caminho aqui, tá, pessoal? 3,67, mínima 2,16, alta de 4,40, está mais ou menos na metade do caminho. Só nos últimos 12 meses já subiu 20%. Nesse mês atual deu uma queda, tá? Uma empresa milionária na questão de liquidez média diária e tem participação no Ibov, né? Ela é integrante aqui do Ibov. Outra coisa interessante, hoje ela está um pouco esticada em relação ao seu preço sobre valor patrimonial, você vai pagar um ágio de 67% e o PL está um pouquinho também esticado. A parte de dívida também preocupa um pouco, né? A dívida líquida pelo patrimônio líquido está alto, mas lembre-se, os seus CAPEX, empresa para o futuro. Em relação ao EBITDA, não, até porque ela tem bastante lucro, faz com que o lucro por ação seja 0,33, tá? Uma coisa importante também, veja, a margem bruta é 7, a margem líquida é 1, só que ela está com um retorno dos investimentos de aproximadamente 15%. Então ela está rentabilizando. Só está me chamando um pouco a atenção esse alto ágio aqui na questão do aluguel das ações. Ou tem escassez, ou estão pressionando, segurando muito o preço dessas ações. Porque para estar 19% significa que não tem muita ação para ser alugada, tá? Então tá meio esquisito isso daqui. Paga seus dividendos, sobretudo aqui 23 pagou em março e também pagou em agosto, ação que paga sim dividendos. O grupo Cosan tem isso, né, no seu estatuto, paga seus dividendos e são crescentes e com um payout médio de aproximadamente aqui entre 50 a 40%, tá? Então se o seu LPA, por exemplo, vier 2, você pode imaginar que aqui pelo menos um real vai distribuir de dividendo, tá bom? Certo? Muito bem. E outras coisas também que a gente pode analisar. Aqui eu já mencionei da parte do lucro por ação, mas eu quero saber de você. Você acha que essa questão aqui que os analistas colocaram, tem uns colocando até 8, ela pode chegar? Porque se chegar a 8, significa que ela vai subir quase que 300%, né? Se eu parar o mouse aqui, olha, vai dar 300 não, vai dar 117%. Você acha que ela pode realmente chegar nesse patamar de preço? Coloca aí, gostou da análise, não esquece de dar aquele joinha e também se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.